Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E você sabe, gente, como é que é planejar um jogo? Você sabe como é que é a execução desse jogo? Como é que eu vou fazendo o processo de desenvolvimento desse game? Então, ó, eu quero fazer hoje o relato de uma experiência de um jogo que eu comecei aqui no canal do Fábrica de Jogos, no VEDA, né, que eu fiz em abril. E no VEDA eu fiz um jogo do zero que vocês deram a ideia, que foi The Lost Paths. E esse jogo agora está em versão beta, final do ano terminado. Então eu quero compartilhar essa experiência com vocês. E você, se não conhece esse projeto, vai conhecer ele aqui, tá? Fica tranquilo, se não conhece, daqui a pouco eu te explico o que é esse jogo aí. Então, se você já curte esse tipo de vídeo, compartilhar a experiência, falar um pouco sobre o desenvolvimento de um game que eu tô fazendo, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. Acesse fabricadejogos.net, tem bastante material legal. Lembrando que todas as nossas redes sociais, ó, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Solta a vinheta e vambora! Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês o que é esse projeto do The Lost Paths. Bem, primeiro que o nome nem tinha ainda quando eu comecei o projeto. Esse projeto ele surgiu de um VEDA que eu fiz em abril no Fábrica de Jogos, que nesse VEDA eu pedi pro pessoal me dar ideias de jogo que eu ia desenvolver em abril, essas ideias para mostrar pro pessoal o processo de desenvolvimento de um game. Aí foram votadas 3 ideias, eu passei um escopo que eram as artes de um site específico, era o Game Art ali, agora esqueci o nome do site exatamente, mas era esse site que eu pedi para passar. E aí, baseado nessa arte que tinha no site, tinha que pensar numa ideia de jogo. E aí teve 3 ideias que foram escolhidas, que eu achei massa, e dessas 3 ideias eu botei em votação. Aí o pessoal aqui no canal votou e escolheu a ideia que foi a do gato e do cachorro que tinha que desviar dos zumbis, eles estavam no apocalipse zumbi e tinha que desviar dos zumbis de forma evasiva, eles não podiam atacar, eles tinham que fazer por evasão isso, e um tinha que depender do outro para poder resolver os desafios e tudo mais. Então com isso surgiu o jogo, o Cat Dog The Game, no início era chamado, porque não tinha nome, e depois ficou The Lost Paths, que vocês estão vendo aqui ao lado, aqui ao meu lado, que ficou a versão do jogo em si. Bem, gente, o primeiro passo do desenvolvimento do jogo, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis desenvolver esse jogo, primeira coisa, o quê? High Concept. Eu pensei no conceito de jogo, porque essa era a ideia. Mas essa ideia estava muito bruta ainda, então eu tinha que lapidar essa ideia para transformá-la em algo viável. Então eu comecei a pensar na ideia do jogo. Comecei a pensar como é que ia ser o jogo, como é que ia ser a dinâmica desse jogo, como é que ia ser um pouco uma préviazinha da história, um plot, né, que a gente chama, para ter uma visão de como é que eu ia caminhar com isso aí. Então foi o primeiro passo meu. Aí depois pensei no orçamento e também pensei na questão de cronograma. No cronograma, no caso de um VEDA, eu tinha que fazer em um mês. Eu tinha consciência que eu não ia terminar esse projeto em um mês, mas eu queria mostrar o máximo, o ciclo de interação, né, acontecendo do desenvolvimento. E eu também queria compartilhar com o pessoal como é que ocorria o desenvolvimento no ato do planejar o jogo, executar, verificar o teste, né? E depois corrigir sempre nesse ciclo aí de repetição acontecendo. Então eu queria mostrar isso na prática, que uma coisa eu aqui explicar para vocês como é que é o processo de produção, outra coisa é eu mostrar na prática como é que isso funciona. Então essa era a ideia. Por isso que daí eu privilegiei fases que tinham mecânicas bem diferentes. Eu construí a fase 1, construí a fase do boss, do chefão, e depois fiz estrutura de menu, que são coisas bem distintas na hora de planejar. Então por isso que eu diversifiquei. Tanto que vocês vão ver que no projeto, no final, eu tinha fase 2 e fase 3. O que eu acabei cortando do projeto. Por quê? Pra dar tempo de terminar até o final do ano, porque eu realmente eu não poderia me dedicar tanto ao projeto. Então para deixar ele fechado, eu cortei a fase 2 e 3 e deixei só essas aí. Pra terminar o jogo, pra não ficar aquela coisa sem fim, interminável, que nunca, né? Ciclo sem fim, que eu até brinco, né? Nunca termina o jogo, né? Porque sempre vai ter uma melhoria, uma coisa para acrescentar. Quando eu fiz o High Concept, o conceito de jogo, mapei certinho, aí eu parti para um protótipo de papel. Foi nesse protótipo de papel que eu comecei a perceber se o jogo estava legal, se ia funcionar, se ia dar certo. Testei com alguns usuários para ver se isso aí acontecia. Já fiz uma verificação, achei um monte de problemas em termos de jogabilidade. Por exemplo, eu tinha planejado para que ele desse um pisaço e matasse o zumbi. Mas daí eu disse que não ia ficar legal porque a maioria do pessoal ia usar aquilo ali como estratégia para chegar em pontos mais altos. E na verdade não matava o zumbi, tá? Ele só ganhava um impulso, né? Em cima do zumbi. Daí eu tirei isso. Né? Foi uma coisa que eu percebi no teste que não ia rolar e ia ficar legal. Então quer dizer, algumas coisas eu já percebi ali, mas ali eu já percebi se a experiência era divertida e era bacana. E percebi que era. Então com isso eu comecei a executar o projeto em si. O que eu fiz primeiro, gente? Fiz um planejamento geral do jogo,
e planejei as mecânicas básicas que o gato e que o cão fariam. Aí o que eu fiz, de que forma que eu fiz? Eu dei habilidades pro gato, que só o gato tem, e habilidades que o cão, porque que só o cão tem também. Por quê? Para que um dependesse do outro, mas também com uma função narrativa também. Porque o que acontece? O gato e o cão no início, eles são rivais, eles não se entendem bem. E no final, eu tenho que desenvolver uma certa amizade deles. Então, nada melhor que desenvolver uma amizade neles, não uma amizade necessariamente, mas um reconhecimento, um apreço um pouco maior do que eles tinham no início, do que fazer eles depender um do outro e se conectarem e verem que eles são importantes um para o outro. E que no fim das contas, depois do processo que eles vão descobrindo, eles veem que eles só têm a eles mesmos, eles não têm nem mais a dona deles. Então quer dizer, a gente tem um processo ali bem interessante de evolução e de desenvolvimento e crescimento dos protagonistas. A mecânica, gente, eu pensei linkada com a narrativa já também, né? E a estética eu acho que fala já um pouco dessa questão do que está contando na história, e a questão tecnológica de que eu usei também para PC, uma jogabilidade mais própria para isso. Esse jogo ele não é tanto para hardcore, né, pro cara que joga muito pesado, mas também não é pro cara casualzão não, tá? Ele tá no meio termo ali deles. Eu tô ainda fazendo algum balanceamento, principalmente na fase do boss, para isso, para ter um balanceamento sobre isso aí. Mas ele é para quem tá realmente acostumado a jogar jogo de plataforma, né? O jogo foi pensando em pessoas que estão acostumadas a jogar jogo de plataforma. O ciclo então começou, a gente criando essas mecânicas básicas do jogo, planejei e executei. E eu criei num ambiente que vocês vão ver, gente, que é um ambiente que nem tinha nada lá. Não era fase de verdade, era só um ambiente de teste mesmo. Depois que eu criei todas as mecânicas básicas, aí sim eu comecei a pensar como level design da fase 1. Então eu planejei a fase 1, e aí depois construí a fase 1. Depois a fase do boss, construí o que eu queria de fase do boss. Depois fui lá e construí a fase do boss. Depois testes ao longo do processo, claro, para ir verificando isso. Depois fiz o menu, também o planejamento de menus, depois construí o menu. Percebem como eu fiz, gente? Planejei, executei. Planejei uma parte, executei. Planejei outra, executei. Fiz por partes o planejamento. Eu fiz aquele geral no High Concept, para ter uma visão geral do que eu quero de início, meio e fim do meu jogo. E depois eu fiz os pedaços, porque eu já sei o que eu queria do início, meio e fim dele. Então não tem problema agora construir os pedaços. Não vai ficar sem link. Não vai ficar sem a ligação. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Não é querer fazer todo o projeto, agora eu vou executar. Ah, meu filho, tu vai se dar mal, hein? Se eu fazer esse ciclo, já tive que fazer modificações, imagina fazer assim, né? Fazendo todo o projeto para depois executar. Vocês vão ver lá, gente, lá no meu GDD. Tá aqui abaixo na descrição do vídeo também o GDD. Vai lá e olha quantas modificações eu fiz na documentação. Vê lá os registros, data, tudo certinho. Então eu fiz várias alterações, né, na documentação, para rever certos pontos, para melhorar outros. Então faz parte do processo, gente. Mas eu te garanto que se eu fizesse todo o projeto primeiro para depois executar, eu ia passar muito trabalho. E aí a última coisa que eu trabalhei no projeto foi inserir os sons do game e também fazer umas ceninhas de diálogos contando um pouco da história também do jogo, né? Que é o cachorro e o gato ali conversando um pouco e também sobre a Ana, né? Falando um pouco. Bem, de pontos que eu vi assim de aprendizado e de melhorias para o projeto, bem, o primeiro deles é que a arte pronta e usar música pronta não é uma boa coisa, né? Porque você cria um projeto que fica meio estranho. Vocês vão ver que tem algumas telas que ficaram meio estranhas, porque falta de arte mesmo, basicamente por falta de arte. Mas não tem problema, gente, também porque esse era um projeto realmente com intuito educacional aqui pro canal. Eu não estou fazendo esse projeto com intenção comercial. Mas se fosse com intenção comercial, valeria a pena pagar um freelancer de artista e um de músico para poder fazer uma arte realmente própria, algo próprio pro projeto. Porque fica meio estranho, as músicas às vezes tá meio estranha para aquele momento, mas era o que tinha para hoje, era o que tinha disponível também para ser usado. Teve que ser necessário também uma revisão de escopo. Como eu falei para vocês, eu tirei a fase 2 e 3 e deixei só a fase 1, fase boss e, claro, as cenas de diálogos que tinham dos personagens. Porque estava ficando muito longo e eu quero terminar o projeto até o final do ano. Então eu cortei essas fases para que cumprisse o término do projeto. Foram encontrados também bugs, problemas no playtest, algumas coisas que estavam de difícil compreensão para o jogador. Por exemplo, cavar para o cão. Estava difícil de ser entendido, que era para cavar daquela forma e naquele ponto. Então eu tive que mudar, botar um ponto de referência que era o arbusto ali, né, com graminha. Botar na placa que tinha que ser no ponto do arbusto para poder cavar, para facilitar um pouco o jogador, né? Porque senão ele não conseguia identificar como é que eu cavava no game. Então eu tive que facilitar um pouco o jogo também, que estava muito difícil. Mas se tu acha que tá difícil agora, gente, estava muito pior antes. Então eu dei uma facilitada.
nesse aspecto, só que a fase boss ainda precisa trabalhar um pouco mais. Mas a fase 1 já tá um pouco mais fácil já. Claro que tem que ser acostumado a jogar jogo de plataforma, de jogo é pra esse tipo de público, tá? Se você não é acostumado a jogar de plataforma, tu vai passar dificuldade porque tu não tá acostumado. Então faz parte do jogo, tá? Outra coisa que fica como lição desse projeto também, gente, que tempo é dinheiro, gente. Fala isso, né? E tu diz, ai, que clichêzão, tempo é dinheiro. Ai, tempo é dinheiro, mas cara, tempo, mesmo que você não esteja custando algo pra alguém, tu tá gastando, cara. Esse projeto pra chegar nessa versão que tá aí agora, gente, nesse momento que vocês estão vendo aí no link, que tá aqui abaixo na descrição, foram 136 horas de trabalho. Tá? Mais ou menos ainda, porque tem uns pouquinho ali que vai sumindo. Se eu dividir isso por 40 horas, pensando num cara trabalhador, 40 horas semanais, isso equivale a 3 semanas, dá quase um mês isso aí, de trabalho, trabalhando 40 horas semanais. Então quer dizer, quase um mês de trabalho aí intenso, 40 horas. E é claro que eu fiz tudo sozinho, gente. E tudo sozinho significa acumular funções, que não é muito bom. Porque não adianta, gente, sempre você vai ser bom em uma coisa e não bom em outra, né? Então, por exemplo, parte de arte, música, como eu não sou bom, peguei pronta, olha aqui que deu, não ficou tão legal. Programação, quebrei um galho, fiz muita coisa e tal, mas tem coisas que ficaram meio estranhas, né, na programação, tive que fazer umas POG, programação orientada a gambiarras, pra quem não sabe o que é POG, né, é programação orientada a gambiarras, cara, então, sabe, o meu know-how muito é no game design, né, então tem coisas que eu consegui melhorar no game design, fazer muito melhor no game design do que propriamente ali na programação, na arte, mas fiz, né? Realizei, fui lá, concretizei, fiz acontecer, né? Mas a gente vê que não adianta, cara, você pode fazer sozinho, mas você vai passar perrengue, você vai passar dificuldade. É necessário ter os especialistas de cada ponto para poder ajudar nesse sentido. Outra coisa que me deu muita dor de cabeça é porque eu criei colisões genéricas pro cenário, mas eu não criei colisões genéricas pros protagonistas, pros personagens jogáveis, que foi um erro tremendo meu, né? E básico, né? Aí eu passei trabalho depois pra fazer animação, tratar colisão, coisa que poderia ter sido resolvida dessa forma, né? Então é vivendo e aprendendo, né? A gente tratar a colisão num bloquinho de retângulo, em vez de ficar tratando em cada sinuância ali do personagem que dá dor de cabeça pra caramba. Você que trabalha, gente, ó, faz isso aqui, pra não passar dor de cabeça, tá bom? E claro, gente, você pode ter acesso ao GDD, ao planejamento no Trello, a versão do jogo jogável, tudo aqui abaixo na descrição do vídeo. Inclusive, gente, se você puder jogar e deixar aqui nos comentários o que você achou do jogo e também bugs que você encontrou do game, vocês vão encontrar alguns bugs, viu? Provavelmente. Passa aqui pra mim nos comentários que eu vou corrigi-los até final desse ano, tá? Porque daí depois eu não vou mais tocar esse projeto, ele vai ficar lá no meu portfólio, né? Que também tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso, tá, gente? Eu vou terminar esse projeto porque eu quero seguir adiante com outros projetos aqui no Fábrica de Jogos. Então, gente, eu queria falar um pouco do The Lost Pets para você conhecer um pouco do projeto, saber como foi feito, conhecer um pouco dessa experiência. E veja que eu tenho aí bastante tempo de experiência na área e mesmo assim, às vezes acontecem problemas, acontecem erros. Isso é para mostrar para você, gente, que não vai ser perfeito o desenvolvimento de jogos, sabe? A gente fica naquelas vezes, ai, o medo de errar, o medo de não dar certo. Ai, será que vai dar certo? Eu tenho que fazer de cara algo que dê sucesso. E não, cara, é um processo. É o ciclo que vai refinando o teu jogo, vai refinando, até que chega uma hora que fica o jogo bom e com aquela experiência que você quer. Então faz parte do processo isso, gente. Você não vai acertar de cara. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês estão vendo aqui, ó, eu com mais de 10 anos de experiência ainda passa por esse processo todo de melhoria, de evoluindo o protótipo do jogo, até chegar na experiência divertida que eu quero. Então faz parte, gente. Isso é o processo mesmo de desenvolver um game. Certo, gente? Então se você curtiu esse vídeo, ó, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricadejogos.net, tem bastante material legal. Lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Então, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.